E... Peraí, eu não estava gravando aqui, coloquei para gravar agora, que depois esse bate-papo vai para o nosso canal do YouTube. E também agradecer ao China por ter aceito, né, participar desse bate-papo aqui conosco. Vamos em frente, então. Esse bate-papo é curtinho, vai só até 18h40, para dar tempo da Patrícia se preparar para começar a aula dela às 19 horas, beleza? E aí já faço o convite de uma vez. Quem quiser, quem estiver participando desse bate-papo e quiser participar da aula da Patrícia hoje, fica o convite. Faz essa primeira aula como degustação e aí, se gostar, já se inscreve e aproveita muito, não é não? Temos João Carlos Ramos aí na área também. Um prazer ter você conosco, João Carlos, falando aí do Rio. Vamos lá. China. Eu vou fazer uma breve introdução aqui sobre o Zouk, sobre as origens do Zouk. E aí depois eu te passo a palavra para você falar um pouco mais do seu conhecimento, do desenvolvimento aí do Zouk no Brasil. Muito bem. Eu acredito que a maioria que está aqui já conhece, já dança um pouco de Zouk, mas talvez tenha alguém que ainda não conheça, né? Qual que é a diferença entre o Zouk e a lambada? Primeiro, diga quem está falando comigo. Hã? Foi eu, João Diga, João Carlos. Carlos. Diga, João Carlos. Olha só, eu passei aqui o seguinte, se você achar pertinente, eu gostaria de falar como nasceu o Zouk e foi aqui no Rio de Janeiro. Eu acompanhei todo esse processo e posso passar para vocês muito rapidamente, se tiver espaço. Maravilha, João Carlos. Muito obrigado. Claro que teremos espaço. Talvez seja rapidinho, mas... não é porque a gente tem essa aula às 19 horas, mas claro que você poderá contribuir. Claro, claro. E já te agradeço de antemão por estar aqui conosco, contribuindo. Muito bem. Primeiro assim, né? Todas as danças de salão, quem fez o nosso curso de História das Danças de Salão já sabe disso que eu vou falar. Mas todas as danças de salão que a gente pratica hoje em dia no Brasil, a não ser, por exemplo, a valsa, claro, quem é que vai para um baile dançar valsa? Isso não acontece aqui no Brasil. A valsa é praticada, né, dançada em cerimônias, festas, enfim. Mas todas as outras danças que a gente pratica têm uma origem comum. Então, se a gente pegar o samba, se a gente pegar o zouk, se a gente pegar a salsa, o lindy hop, o swing, o rock, o tango, enfim, todas essas danças têm uma origem comum, que foi o que a gente estudou no curso de História das Danças de Salão, né? Resumidamente, é o quê? Todas elas surgiram aqui no continente americano, seja América do Sul, Central ou América do Norte, através de quê? Da fusão entre a cultura africana, dos escravos que vieram para cá trazida pelos europeus, os colonizadores, né? A fusão da cultura africana, das danças e músicas africanas com as danças e músicas europeias dos colonizadores. Também dos imigrantes europeus que vieram em diversos momentos. Então, a mistura entre essas culturas, europeia e africana, aqui no continente americano, fez surgir toda essa variedade de músicas e danças que a gente ama e pratica, né? Pois bem, só que em cada ponto do continente americano, essa fusão, o resultado dessa fusão se deu de uma forma diferente. Por quê? Por diversos motivos. Porque foram imigrantes diferentes, colonizadores diferentes, culturas africanas diferentes, porque são diferentes, né, culturas na África. A gente não pode pensar na África como uma cultura somente. E por diversos outros fatores que foram influenciando. Então, fizeram surgir, né, músicas e danças muito diferentes e ricas, que é o que a gente dança hoje em dia. E o Zouk é uma delas. Só que o Zouk, muitas vezes as pessoas, ele tem uma característica diferente das outras danças, que é o quê? O Zouk que a gente pratica aqui no Brasil, que a gente dança aqui no Brasil, é diferente, ou do que a gente dança aqui no Sudeste, né? Por quê? Porque no norte do país também as pessoas dançam Zouk de uma outra forma, que é uma forma muito próxima ou igual, é dançado o Zouk na sua origem, na origem da música Zouk, que é nas Antilhas Francesas. Então, os estados, os moradores, os habitantes do norte do país, que estão muito próximos ali, né, da América Central, do Caribe, então tem uma influência muito grande da forma como o Zouk é dançado ali nas origens. Então, o Zouk, música, ele surgiu ali, nas Antilhas Francesas. Pois bem, só que após a moda da lambada,
quando a lambada deixou as pessoas não... Enfim, passou aquele momento de boom da lambada, muitos grupos produzindo músicas para se dançar lambada. Quando passou essa moda, muitos praticantes, muitos amantes da lambada, procuraram um outro gênero musical, com qual outro tipo de música eu posso dançar a lambada. E o zouk caiu como uma luva, né? O ritmo do zouk, a batida do zouk, né? Muitas pessoas começaram a praticar a lambada em cima dessa música que é o zouk, né? Só que, ao longo do tempo, como o zouk não tem o mesmo andamento, o zouk tem uma suavidade, né, muito diferente do que era a lambada, só isso por si só já foi fazendo com que a dança fosse se transformando, fosse ganhando uma outra qualidade de movimento, fosse se diferenciando do que era a lambada. E aí, algumas confusões surgiram nesse meio tempo também. Por quê? O zouk, nas suas origens, ele é cantado. Qual que é a língua, o idioma ali desses países de origem? É o creole, né? Que é muito próximo do francês. Então havia algumas confusões, as pessoas chamavam o zouk de lambada francesa, porque achava que era uma música vinda da França, cantada em francês, onde se dançava a lambada. Enfim, teve um período que isso causou uma certa confusão e até hoje ainda tem uma discussão em relação a isso, né? Mas, basicamente, o zouk, quando surgiu, ele surgiu, né, dessa forma. A lambada sendo praticada com uma música proveniente das Antilhas Francesas. E o jeito de dançar, então, foi se diferenciando até chegar no que hoje já é bastante distante da lambada propriamente dita. E aí foram surgindo novos estilos, novas formas de se dançar zouk, inclusive para se dançar em outros estilos musicais, que o China vai falar um pouquinho para a gente também, eu imagino, né? Em outros gêneros musicais que não somente o zouk, música das Antilhas Francesas. Após essa breve introdução, eu passo a palavra para o China para falar um pouquinho para a gente, né, dessa trajetória dele com o zouk, que coincide também com muitas transformações pelas quais o zouk passou durante esse período. China, ative o seu microfone, por favor. Te agradeço mais uma vez por estar aqui conosco. É com você. Vamos lá. China? Alô? China? Cadê você? Ative o microfone aí, China. Sabe onde é? Embaixo, do lado esquerdo, ou se você está no celular, provavelmente. Tá escutando aí? Pronto, agora eu estou escutando, é com você. Muito bom, é sempre um prazer trabalhar com vocês. Admiro demais o trabalho de vocês aí, da Mimulus, o seu trabalho. Então, boa noite a todos. Muito obrigado a todo mundo que está me vendo aí, me escutando, gastando um tempinho para escutar a gente. Então, falar sobre a minha trajetória, falar sobre o zouk, é uma coisa meio complicada, sabe? Tem diversas histórias diferentes que você escutar. Cada profissional, cada um tem uma história diferente. Mas, no meu ponto de vista, quando eu comecei a dançar, por exemplo, comecei na dança de salão. E eu já dancei lambada. Comecei a dançar lambada, isso no Maranhão. Dancei lambada no Maranhão, rapaz, tem tempo. Mas, quando eu me mudei para o Rio, comecei na academia lá de Jaime Arocho, aí eu vi uma tal de dança lá, zouk, que porra é essa, velho? Aí eu fui ver, né? Mas o próprio zouk que já dançava ali era um pouco bem diferente do que era a lambada, quando eu dancei lambada. Então, comecei a fazer essa aula de zouk, que era até do Paulo Camacho, o falecido Paulo Camacho, um grande professor, uma pessoa muito querida que eu tenho, sabe, que eu considero meu mestre. E aí eu comecei a fazer essa aula lá com ele. Aí, uma primeira vez que eu fui na Ilha dos Pescadores, eu vi muita gente dançando diferente, como se falar assim. Tinha o Luiz Fernando, o Luffy, que acho que inclusive foi até em BH, deu uma aula em Belo Horizonte. Tinha o Adílio, tinha essa galera que realmente dançava um zouk bem diferente já do que a lambada, sabe? Não tinha como você botar ali lambada e falar que aquilo era a lambada que eles dançavam. Então, quando eu comecei a dançar o zouk em si, a música que já se usava não era mais lambada, era muita música da Antilhas, sabe?
E ao mesmo tempo, estava chegando uma leva que chegavam para a gente. Algumas músicas de Cabo Verde. E nesse período, acho que também tinha quem era DJ nessa época, era até o Sérgio Malandro, Sérgio Balanço. E ele já tocava umas 3 músicas que era bem diferente do que eu estava acostumado a escutar das próprias músicas das Antilhas, por exemplo. Você pega uma música do Sting, do Peter Gabriel, tinha uma música do Gypsy Kings. Então, nessa época também se tocava muito Gypsy Kings, música cigana, em função da batida ser muito parecida também. Mas dessas 3 músicas, essas 3 músicas eram muito mais lentas do que as outras. Então a batida não era tão forte quanto uma música do Zuki Machine, ou você pegar uma música do próprio Nichols ou do Caixa, a batida são mais forte, então o tempo são mais rápido. Mas essas 3 músicas do Sting, uma do Sting, uma do Peter Gabriel e uma do Gypsy Kings, eram mais lentas. Então, assim, a forma como eu comecei a dançar, na verdade, ela foi desenvolvida dentro do salão. Eu não pensei em criar nada, não pensei em criar um estilo nem nada disso. Mas essas 3 músicas, elas me traziam um sentimento de de ficar mais parado ali num lugar e fazer mais coisas com o corpo do que ficar fazendo um passo com o braço. Então, eu acho que nessa época, isso meio que chocou as pessoas, em termos do que era dançar o zouk ou o lambada. Você não parava, você não ficava parado ali só abraçado e curtindo. Era uma coisa meio que vai, e não para, sabe? Então, acho que nessa época, em função dessa introdução de novos estilos musicais dentro do salão, fizeram com que essa minha transformação da própria forma de dançar acontecesse. E é estranho, porque para mim acho que, tipo assim, no meio disso, como dançarino, você vai para uma festa e dança com todo mundo de uma forma que todo mundo consiga entender, você não se sente diferente. Você se sente parte do todo, sabe? Então, para mim, eu era parte de um todo. Acho que eu não dançava diferente. As pessoas falavam, não, você está dançando diferente, isso não é zouk, isso não é, o que você está fazendo não é mais zouk, você está dançando muito diferente. Para mim não era. Para mim eu estava ali dentro do todo, sabe? Como todo mundo. Chegava numa festa, quando eu conseguia dançar com todo mundo. Mas essa minha trajetória começou assim, em termos como você pode falar do zouk? Acho que o que mais fez o zouk mudar em si não foi exatamente a dança, primeiro, sabe? Não foi a lambada que se transformou em zouk. Foi a música zouk que transformou o zouk, sabe? Que transformou aquela dança lambada em zouk. Foi a introdução dessa música das Antilhas que fez com que as pessoas procurassem novos meios de dançar, sabe? Acho que o que acontece na dança é exatamente isso. Quando a música vai mudando, ela vai começando a ter novas referências, a própria dança em si, ela vai começando a ter novos pontos de referências, sabe? Então, e sem falar nisso, tipo, você pega uma dança que era lambada, que era uma dança que você aprendia, por exemplo, quando eu aprendi a lambada basicamente na rua. Você vai para a rua, tá vendo todo mundo dançar, você tenta. Você não vai numa academia de dança. A lambada não era uma dança que você ia na academia de dança e aprendia. Mas como começou a existir mais academia de dança, então teve essa necessidade de formar alguma coisa possível para outras pessoas que não conseguiriam dançar e aprender ali no momento. Então você transforma uma dança de você ensinar as pessoas naquele ritmo frenético. Então juntou com aquela música que veio das Antilhas, que a batida desacelerou. Então criou uma necessidade de fazer com que aquela dança simplificasse. Então, acho que o motivo do que o zouk teve para ser o zouk, na verdade, foi a necessidade, por exemplo, entre a música e a necessidade de ensinar as pessoas dentro de uma escola de dança. Então, você começou a encontrar novos meios para poder conseguir balancear isso, sabe? E assim, quando eu já entrei, muita gente fala que eu distorci, por exemplo, a raiz da dança. Eu não distorci nada. Quando eu já entrei, o zouk já era zouk. A dança já tinha modificado, não era mais lambada, sabe? Então tem essa grande coisa com o Soul Zouk, porque o Soul Zouk distorceu muito
o que era a raiz da dança. Não, a única coisa que eu fiz foi me adaptar ao ritmo de música que estava sendo tocado no salão, sabe? Então, o ritmo, se adaptar à música, cada um tem uma forma de se adaptar diferente. Tem uns que vão chegar a ser, ok, vou seguir o padrão de movimento que eu aprendi, e tem as pessoas que simplesmente, como eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade em, sabe, em seguir a batida o tempo todo. No começo, para mim, agora, tipo, se eu me concentro, eu consigo, sabe, dançar na batida. Mas no começo era muito difícil, porque a música vinha, ok, o que a música está pedindo? É isso, não é a batida, sabe? Então, teve essa transformação para mim, a minha transformação na dança foi a transformação do que a música, do que a música sofreu, sabe? No princípio, foram essas 3 músicas que me influenciaram muito, sabe? A procurar a começar a dançar de um jeito diferente, que eu nem me dei conta que era diferente. E aí, depois dessa linhagem de música, como eu posso falar, da música das Antilhas, que eram mais como, por exemplo, do Gil Semedo, desses cantores, que continuava sendo uma batida um pouco mais forte, era o que predominava no salão ainda. E aí começou a chegar uma nova leva, que foi da música do Ali Angel, Thalina, Caixa. E essa galera começou a trazer uma música que tinha uma mistura de zouk e, ao mesmo tempo, tinha um pouco de batida de R&B, por exemplo, tinha um pouco de hip hop. Assim, o Sampa Crio mesmo começou a tocar uma música Angelá, que já tinha um pouco mais de R&B. E aí começou a trazer também, por exemplo... Caraca, esqueci o nome do cara, velho. Enfim, essa transformação musical que aconteceu dentro do salão, eu comecei me adaptando. Aí começou a vir Tosse Medo, por exemplo, que já em vez de ser zouk mesmo, já era uma coisa mais Cabo Love, sabe? Já era aquela coisa de Cabo Verde, aquela música de Cabo Verde, um pouquinho mais lenta, um pouquinho mais, sabe? Tipo Kizombinha, sabe? E nessa época, eu já comecei a dançar um pouco mais próximo. Então, a dança começou a ficar cada vez mais próxima, porque a música desacelerou muito. Se você comparar uma música, por exemplo, do Tosse Medo com uma música do Zuki Machine, é uma desaceleração assim de 100 e poucos BPM para 80 e poucos. É uma desaceleração muito grande, sabe? Então, aí já comecei a dançar um Zuki que já era muito mais coladinho. E aí, nessa época, inclusive, assim, na minha trajetória, não tem como não falar de Belo Horizonte, por exemplo, porque meus primeiros alunos que eu tive, na verdade, foi de Belo Horizonte. Eu dançava, já tinha uns 8 anos, 7 anos que eu já dançava. E eu tinha essa resistência para querer ser professor, porque eu gostava de dançar, eu não pensava em dar aula, sabe? Então, eu conheci o Herbert, por exemplo, o Rafael, a Vanelli. Conheci essa galera, o Eduardo, sabe? Que chegou para mim e falou, cara, gravaram um vídeo no meu aniversário, eu quero aprender isso. Véio, foi a primeira vez que eu vi que realmente o que eu dançava era muito diferente do que a galera dançava. Porque naquela época não existia YouTube, não existia gravação de nada. Você não tinha acesso a essa multimídia, plataforma multimídia que você tem hoje, sabe? Você não se imaginava vendo um vídeo. Era só que a galera gravava e mostrava para você. Então, até onde eu sei, eu dançava como todo mundo dançava, sabe? Porque eu não tinha gravação minha. Aí, quando eu vi o vídeo que essa galera me mostrou assim, eu falei, caraca, esse negócio é diferente mesmo, velho. E aí a galera me pediu para me ensinar. A galera de Belo Horizonte pediu para mim chegar. Não, você tem que ensinar isso para a gente vai. Você dá um workshop lá em Belo Horizonte, tá. Na primeira tentativa deles, eu recusei, porque eu não me sentia como professor. E eu falei, cara, eu não sei nada de ensinar, não tenho interesse em ensinar, e nada disso. E aí o Eduardo voltou para o Rio de Janeiro. E aí ele chegou para mim, fez um pacote de aula lá e falou assim, ó, vou fazer mais aula contigo aí. Beleza, vamos lá. Aí deu mais aula para ele e falou, não, agora eu acho que eu te dei uma preparada para você dar aula pra gente, entendeu? Aí eu falei, beleza, velho, então vamos lá. Olha só, o que eu posso prometer para vocês é nada. O que eu vou prometer para vocês é tentar ensinar o que eu sei. O que eu sei, eu também não sei o que eu sei. Eu sei que, tipo assim, é diferente você ser um professor e ser um dançarino. Por exemplo, muito que você faz como dançarino ali, que as pessoas gravam e vê você fazendo um movimento, na verdade são improvisos que você está fazendo no salão. Não são coisas que você pensou ou que você planejou em fazer, ou que você tem conhecimento daquilo que você está fazendo.
Então, às vezes, é simplesmente intuição, é simplesmente instinto de dançarino que você tem ali, que na hora acontece. E aí ele pediu, ó, que a gente só quer aprender esse movimento que a gente gravou, tal, tal, tal. Eu falei, ó, beleza, vou tentar ensinar para vocês isso. Não tenho conhecimento profundo do que eu estou fazendo, mas eu vou tentar. E a primeira aula foi exatamente isso. Eu não tinha conhecimento, então toda vez que eu tentava repetir o mesmo movimento, dava errado. Fazer uma coisa completamente diferente. Mas então da primeira vez que eu fui para Belo Horizonte, então teve essa resistência, porque em Belo Horizonte ainda, a raiz que se dançava muito em Belo Horizonte era muito mais da lambada, sabe? Então a raiz da lambada lá em Belo Horizonte ainda era muito mais forte, por exemplo, que no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tinha essa resistência. Ainda falava que o zouk que eu dançava era uma coisa que não era aceitável no salão, sabe? Então, por exemplo, teve amigos meus que eram proibidos de ir a algum baile, ou teve academia de dança que proibiu os alunos, sabe, ou bolsista de ir no baile que a gente fazia, sabe, para não dançar daquele jeito, para não incentivar aquele tipo de dança. Então, esse tipo de barreira que eu encontrei, por exemplo, na dança, com relação ao que é novo, o que sempre que é novo, acho que tem essa barreira, sabe? Tudo que é uma coisa diferente, uma outra forma, vai ter sempre uma barreira. Até ser aceita, tem que se quebrar essa barreira, sabe? A música vai modificando e acho que o fato da música, sabe, se transformar é uma coisa que ajuda muito a quebrar essa barreira, porque você vai tendo novas possibilidades. Mesmo as pessoas que têm aquele conceito, não, isso não é para mim, sabe? Com a transformação da música, da música se vindo, a música cada vez mais vindo mais informação de diferentes tipos de música, faz com que você comece a ver que, calma aí, se eu quiser dançar essa música que eu gosto, eu vou ter que, sabe, me adaptar um pouco mais. Então, eu acho que quando eu cheguei em Belo Horizonte a primeira vez, eu senti exatamente isso. A música que tocavam era... As pessoas não estavam acostumadas a escutar, de repente, por exemplo, um Tosse Medo ou um Usher, sabe? Que foi uma das primeiras músicas de R&B que começou a ser tocada, que foi inclusive tocada pelo Arcanjo. Então, eu acho que quando cheguei em Belo Horizonte, eu senti essa barreira muito forte, inclusive muitas pessoas falavam, ah, não, que isso aí é zouk proibido, isso é que nem, sabe, zouk proibidão do zouk, coisas assim, sabe? Mas eu acho que essa transformação que começou, não só comigo, mas acho que outras pessoas com a chegada de vários estilos musicais dentro dentro do Zouk fizeram com que as pessoas realmente começassem, principalmente a nova geração. Acho que a dança é coisa, ela está sempre trazendo pessoas novas e pessoas elas explorar novas possibilidades. E na época eu era adolescente, eu tinha o quê? 17, 18 anos, sei lá. E aí, assim, você tem curiosidade, sabe? Essa música que ela me oferece. Eu tinha um China, background de hip hop, então onde já tinha uma transformação. Oi, pode falar. não, Alô? só te interrompendo um pouquinho, eu vejo duas principais diferenças assim, né, desses novos estilos de zouk e o soul zouk que você, né, criou sem saber que estava criando, digamos assim, né, tem em relação aos demais ou ao que era dançado anteriormente, que ainda é dançado hoje em dia, né, muito. Sim, Enfim, sim. é isso. Não tem que se ter preconceito, proibir nada. Muito pelo contrário. Tem gente para dançar tudo e tem gosto para todos os estilos. Mas eu acho que você introduziu no Zouk duas transformações muito importantes que, inclusive, acabaram influenciando outras danças. Não vou dizer, não somente você, tem outras pessoas também que trabalham dessa forma, né? Uma é um pouco do que você disse, assim, tirar o foco dos pés, da marcação dos pés, do ritmo, né? E levar a dança para cima, né? Para conexão, e inclusive introduzindo, e aí o segundo fator é assim, uma forma de se conectar com o par, um refinamento dessa conexão com o par muito grande, né? A forma de se conduzir pela pele, pelo detalhe, que traz
faz com que seja uma conexão de alto padrão, digamos assim, com o par, que inclusive acaba ajudando quem dança outras danças e que estuda essa forma de se conectar com o par, acaba se utilizando muito desse refinamento da conexão com o par, né? E o que eu disse antes, a musicalidade, quer dizer, a partir do momento que você tira o foco da marcação, da batida e traz a dança aqui para cima, né, através dessa conexão refinada, digamos assim, você começa a dançar, você dança com foco muito mais na melodia, na musicalidade, o que faz com que a dança seja extremamente rica, né? Então eu vejo assim, principalmente esses dois pontos como sendo principais assim em relação a isso. E eu acredito e convido as pessoas aí, né, para quem quiser se aprofundar nisso, eu coloquei no bate-papo aí os links para a aula da Patrícia, que vai começar às 19 horas, que eu tenho certeza que a Patrícia vai tratar disso também, né, desses detalhes que eu estou falando aqui. Então, mesmo para quem não tem interesse no Zouk, fazendo a aula, você vai melhorar a sua conexão com o par, você vai melhorar a sua musicalidade e tudo mais. Eu queria passar a palavra um pouquinho para o João Carlos, lembrando que esse bate-papo é muito rapidinho hoje para dar tempo da Patrícia se preparar para a aula. E depois a gente quer continuar isso, aprofundar um pouquinho mais. Vamos passar a palavra rapidinho para o João Carlos. João Carlos, para depois a gente poder voltar para o China, tá? Vai lá, João Carlos, conta para a gente aí, 2 minutos, o que você tem a acrescentar? Oi, João Marta, eu vou falar ver. rapidinho. Não, eu só vim falar o seguinte, ainda na década de 90, tinha um baile de Zouk aqui no Rio muito famoso, que acontecia na Ilha dos Pescadores, que era o reduto da lambada no Rio. Entendeu? E quem discotecava lá no baile era o Sérgio Balanço, né? Que era, inclusive, do Jaime Arocha. E aí, num dado momento, eles começaram a usar nos bailes músicas do Gypsy King, entendeu? E uma música em especial foi transformando a movimentação da lambada, que era a Mi Maneira. É uma música muito famosa do Gypsy King, é uma música mais lenta, E aí, nesse momento, os caras começaram a dançar mais parados, como o China falou, começaram a usar mais trabalho com o tronco. Foi surgindo uma nova forma de dançar a lambada, que mais tarde, quando surgiu na França, né? Ninguém aqui nem imaginava que o Zouk vinha de Antilhas, a música como uma moda que estava surgindo na França. Aí sim, ninguém começou a dançar aquela dança que até então se chamava lambada, tá? No Zouk, e aí a partir daí começou a se chamar Zouk. Não sei se o China concorda, se já era da época dele, isso aí, mas eu acompanhei um pouco esse processo, embora eu não seja do Zouk. Enfim, só queria dar essa contribuição. Muito bem, João Carlos. Com certeza, todas as contribuições são bem-vindas. Só um detalhe aqui. Essa versão, só uma curiosidade, essa versão do Gypsy Kings, né, a Mi Maneira, na verdade, é uma versão de uma música super importante aí, que eu acho que muitos devem conhecer, que é o My Way, cuja, né, o principal intérprete aí, que todo mundo conhece, Frank Sinatra, mas já foi cantada também por Elvis Presley, numa versão maravilhosa. E os Gypsy Kings, né, nessa época, enfim, todo mundo escutava, dançava Gypsy Kings, e essa música, que é uma versão do My Way, é maravilhosa, realmente. A imagem do China sumiu aqui para mim, eu não sei se ele está com a internet ruim, ou não sei se eu que estou com a internet ruim. Nós temos ainda alguns minutinhos, então, China, você tem algo a acrescentar? Conta aí para gente. Agora eu estou achando que é a minha internet que está ruim, será? Acho que é a sua... Alô? Tá escutando? Alô? Alô? Estou escutando, China. Estou escutando. Não, beleza, vai lá, então a gente vai para a internet ruim. Manda ver. Não, eu só queria falar o seguinte, eu acho que quando
Acho que o mais importante das pessoas da área do Souzuki é exatamente isso, sabe? Acho que o que nem de Zuki em um congresso, por exemplo, que eu falei sobre conexão, prestar atenção no abraço, como você abraça a pessoa, como você recebe, como você vai ter esse cuidado, como você conduz pela pele. Meio que chocou um pouco as pessoas, ao mesmo tempo, da primeira vez que eu falei também sobre melodia na aula, que eu falei, para um aluno que me perguntou no congresso, o que você está onde eu boto o meu pé no 3? E eu falei para ele, cara, você está tão preocupado com o 3, mas você simplesmente esqueceu da sua parceira que está na sua frente, sabe? O que você pode fazer com o 3 aqui, no pé aqui, e se você não tem uma conexão, ou se você não tem um cuidado com sua parceira, sabe? Tá vendo como ela tá toda. Eu falei para ele, tá vendo como a sua parceira toda torta aí, ó? Cara, dá uma atenção para ela primeiro. Depois você procura tenha cuidado em fazer o movimento. Você não precisa fazer em 1, 2, 3. Dá o tempo para conseguir responder para você o movimento. Então essas coisas meio que chocaram um pouco na minha época, sabe? E hoje eu fico feliz em ver que sabe que a dança, essa coisa da conexão, é uma coisa muito propagada hoje em dia. E essa condição pela pele hoje é uma coisa muito usada, entende? Inclusive, eu acho que ainda assim o Souzuki continua sendo as pessoas que fazem aula comigo, que são professores do Souzuki, como a Patrícia, tem uma expertise muito maior do que outras pessoas para falar sobre isso, porque é um conhecimento profundo, sabe, do que é capaz de fazer qualquer tipo de estimação em termos de musculatura, em termos de, sabe, em termos de sensibilidade. E trabalhar isso não é uma coisa fácil. Mas eu quero acrescentar, faço aula da Patrícia hoje, que ela vai realmente, sabe, pegar a fundo essas coisas aí que ela tem para fazer aí, da Souzuki. E acho